qual é o nosso assunto de hoje? O que nós vamos tratar hoje, tá? Qual que é o nosso assunto propriamente dito? O que nós vamos trabalhar hoje aqui? Nós vamos falar sobre o cargo do presidente da República, o cargo de PR, o cargo de presidente da República. Mas não é assim, professor, nós vamos ficar analisando as competências do presidente da República, né? Essas atribuições estão lá no artigo 84? Não. Não. Nós vamos entender hoje como funciona a estrutura da vacância e eventual ordem sucessória, tá? Então, nós vamos trabalhar com vacância e ordem sucessória, tá bom? Só um detalhe, eu falei agora para vocês, olha as competências do presidente da República, vamos falar disso? Não, não vamos, isso está lá no artigo 84, e não é a proposta de hoje. Mas vou dar um conselho, o artigo 84, as competências do presidente, que é o tipo de assunto que o exame de ordem está implorando para cair, por quê? Está toda hora para discussão no STF, o que o Bolsonaro pode ou não pode fazer. Então, eu acho que a dica está aí. Se ele pode ou não pode, está no 84. Mas o STF já falou em liminar. Se falou em liminar, não vai cair exame de ordem. Leitura seca do artigo 84. Leitura. Deixa eu pegar um livro para interpretar. Porra, a prova está aí, tem tempo para isso não. Pega o artigo 84 e leia com calma, que ele é autoexplicativo. A resposta é sim ou não. O presidente pode nomear ministro? Inciso 1. Pode. Ele pode dar medida provisória? Pode. Acabou. É leitura seca. Sim ou não, sim ou não. Tá bom? Vamos voltar para o nosso negócio aqui. Vamos lá, Benedito. Benedito, nós vamos trabalhar o quê? O cargo de presidente da República. Nós temos uma chamada vacância e a ordem sucessória, né? Vamos deixar a ordem sucessória para daqui a pouquinho. O presidente da República, gente, para quem vocês não sabem, o presidente da República, bom dia, Viviane, o presidente da República, ele ocupa o cargo, acho que não sabe, por eleições majoritárias, resumindo, aquele resumão, mas depois é o compacto, ganha quem tiver mais voto. Obviamente, no primeiro turno, você tem a regrinha básica, né? Você tem que ter uma maioria qualificada. O que é maioria qualificada? Eu tenho que ter aquele conceito meio grosso, mas é fácil entender, né? 50% mais um dos votos válidos, né? Então, o cara tem 50% de votos mais um, bom, já leva a taça ali na primeira. Não tem, vai para o segundo turno. Se ganhar por 0,25 votos, já passou, já ganhou. Legal, presta atenção no que eu vou falar. Daqui até a posse, presta atenção, daqui aonde? Da candidatura, da eleição até a posse, é um negócio nebuloso. Eu vou comentar com vocês. Praticamente impossível cair daqui da votação até a posse. Praticamente impossível. Professor, mas por que praticamente impossível, né? Por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, a gente não tem muita previsão lá no Código Eleitoral e a Constituição não fala muito sobre isso. Ela fala vacância do presidente. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Vacância do presidente. E não de quem vai ser presidente. Vamos lá. Como vai funcionar para vocês entenderem? O presidente ganhou a eleição. Legal. Ele está tranquilão. O presidente acabou de ganhar a eleição. Ele vai tomar posse. É certeza que ele vai dar tudo certo? Não. Não é. Por que não é? Porque ele ainda não tem, presta atenção no que eu vou falar, um negócio, vocês aprenderam em constitucional, hein? Chamado direito adquirido. Ele não tem direito adquirido a tomar posse. Não, pera lá, o cara ganhou, como ele não tem direito adquirido? Não tem por um fato simples, facinho de entender. Ele ainda não tem um... Isso aqui é uma arte abstrata da minha filha de 2 anos. Todas as minhas coisas estão assim agora, meu Deus. Ele não tem um papel, ele não tem um comprovante, ele não tem um documento atestando o quê? Você ganhou, tem nada. Tem as urnas que falam, ganhou, e aí, dane, isso aí sai para nada. Por direito não sai para nada, né? Ele precisa estar documentado. Então presta atenção. Da vitória, isso aí, Wellington e Leonardo, da vitória até um documento aqui, que nós vamos falar já, ele não tem direito adquirido a posse, não tem direito adquirido a nada. Ele absorve a possibilidade de ser presidente com um negócio chamado diplomação. Diplomação, gente, é literalmente um diploma, onde vai constar o nome do candidato, os dados do candidato, a eleição que ele ganhou foi primeiro ou segundo turno, todas as informações vão estar ali, bem como o período ao qual ele foi eleito. Ele foi eleito de 2019 até 2022, tá? Então,
Da eleição até a diplomação, que a diplomação é um ritual, vamos chamar assim, formal, ele formaliza, diplomação, ela formaliza o resultado da eleição. Eu acho que é mais fácil entender. Em regra, uma data, assim, a lei fala uma data certa, mas a diplomação nunca acontece nessa data. Como assim? A legislação fala, do Código Eleitoral, fala que a diplomação tem que acontecer até o dia 19/12, daquele mês exercício do pleito eleitoral. Então, ganhei em outubro, eu tenho que receber o meu diploma de ser diplomado até 19/12. Então, perceba, não é 19/12. Mas cuidado com esse tipo de pergunta. Quando o presidente, quando acontece diplomação, é 19/12? Não, é até 19/12. Pode acontecer antes? Pode. A do Bolsonaro, eu acho que foi dia 10 de dezembro, uma coisa assim, não lembro de cabeça. Acho que foi lá pro dia 10 de dezembro, tá bom? Então, tomar cuidado. Volto da eleição. Ganhei a eleição aqui. Até a diplomação. Ele ganha o cargo? Ele é certeza do cargo? Não. Tanto que não é certeza que vem na primeira parte da nossa aula. Se acontecer alguma coisa aí com esse candidato, ele do pleito eleitoral até a diplomação. Ganhou a eleição até a diplomação. O cara morreu. O que acontece, Wellington? Primeira parte nebulosa da legislação, ela é muito clara, mas tudo indica, na interpretação que você puxa lá, vai ser o quê? Eu vou chamar o segundo, Leonardo, eu vou chamar o segundo candidato, Perceba, não é só a expressão. O segundo assume? Não, o segundo é chamado para ser diplomado, estou nesse período, tá bom? Então, a legislação, ela meio que joga a gente, o TSE nunca se manifestou na sua formação atual, pós-88, sobre uma situação assim. Então, vai ser o quê? Na nossa lógica, vai cair o quê? Eu vou chamar o segundo candidato. Acho incrivelmente impossível esse tipo de pergunta antes da diplomação cair exame de ordem. Acho realmente impossível. O que pode cair é outro ponto onde eu quero chegar, que é da diplomação até a posse. Aí sim pode cair, porque isso é mais... Nós já tivemos situações, não do presidente, mas de prefeitos acontecendo. Então, tem uma certa jurisprudência formada no TSE, tá? Porque, de novo, a Constituição, ela não é omissa, ela simplesmente não se ateve a isso, não precisou pensar nisso. Falou, deixa para a legislação. E o Código Eleitoral não foi muito feliz em debater sobre esse assunto, tá? Então, aonde? Da diplomação, ganhei o diploma, tô lá, tá? Não é diploma, o Bolsonaro agora... ele é formado. Porra, não, né? Diploma, lembra? Só está certificando, confirmando, ratificando o pleito eleitoral. Vamos lá, tá legal. Então, o que vai acontecer agora? O que a gente tem que entender? Da diplomação até a posse. Aí, tu tem que usar a lógica, que é a lógica que o TSE já usou para prefeitos, que é o quê? Existe um direito adquirido? Existe. Você ratificou a eleição foi finalizada, a eleição foi sacramentada. Então, pela lógica, se acontecer da diplomação até a posse, algum evento, o cara renuncia, eu não quero mais, desistir, eu não sei, eu quero morar na Praia Grande, vou passando, sei lá. O que vai acontecer? Quem vai poder assumir, quem vai tomar posse é a chapa. Eu ratifiquei a chapa, vai ser quem? Eu vou chamar o vice. Vai vir o vice que toma posse. Beleza até aqui? Percebam que até agora eu não estou pensando numa ordem sucessória ainda. Eu estou pensando numa eventual, olha o que eu vou falar, uma eventual futura vacância. Por que eu estou falando isso? Vê se confuso, vocês me falam para eu voltar. Vacância, eu volto aqui, ó. Vacância é o buraco do cargo. É um buraco no cargo. O cargo está vazio. Para aí. Lembra, vacância, o buraco está vazio. Estranho, né? Mas o cargo está vazio, está tudo barato, tem ninguém ocupando. Para aí. Volto ao que eu falei agora. Eu percebo toda a nossa discussão anterior é antes da posse. Eu estou falando antes da posse. Se eu estou falando antes da posse, eu estou falando se o cara morreu antes de ser diplomado, se ele morreu depois que ele foi diplomado, por exemplo, entre a posse. Eu não estou falando de vacância, só para vocês entenderem o momento temporal. Momento temporal. Ó, minha mão aqui. Para cá tomou a posse, para cá não tomou a posse. Sem posse, com posse. Com a posse para frente, se acontecer alguma coisa, que eu discuto a palavra vacância aparece daqui para frente, daqui para frente. O próprio artigo 8.1, quiser anotar, 8.1 da Constituição fala vacância da posse para frente, vacância da posse para frente.
para trás é debate no TSE que nós estamos estudando agora, tá? Então, se o cara for diplomado, se ele for diplomado e acontecer um evento, ele desistiu, morreu, entra a posse, o cargo de presidente entra em vacância? Minha pergunta, não entra em vacância porque ele nem foi ocupado. E vocês vão melhorar, não foi ocupado futuramente. Não pode entrar em vacância porque com certeza tem alguém como presidente. Tem alguém que está acabando o mandato. Então o cargo não está em vacância. Toma cuidado com pegadinha boba. Deixa eu repetir. A palavra vacância acontece quando tem um buraco, um vazio no cargo. Se uma pessoa foi eleita legal para presidente, lá para o dia 10 de dezembro, ela ganhou o diploma, foi diplomada, né? Quando falta 2, 3 dias para tomar posse, ela morre. Ela vai para o saco, morre. O cargo de presidente está em vacância? Essa é a pergunta. A resposta, não está. Não está por quê? Ué, o presidente atual está ocupando. Há um presidente atual ali, ó, ocupando o negócio. Então, não está em vacância. Beleza? O que existe aqui é o direito adquirido da chapa, ratificada, personalizada, aonde? Personificada entre quem ganhou como presidente e vice. Obviamente, se o presidente faleceu, quem assume é o vice. Tá? Então, eu só quero voltar essa palavra. A palavra vacância, que é um vazio, tá? Ó, tem ninguém sentado naquela cadeira. Isso acontece, é uma situação que acontece posse para frente. Um pleito eleitoral, um resultado de uma eleição, não consegue criar vacância de cargo de presidente. Por quê? Vamos lá, o Bolsonaro tá aquela confusão toda, acontece alguma coisa com o homem lá, antes de tomar posse. Vai gerar vacância do cargo? Não, o Michel Temer estava no cargo. Não há vacância. Não tem vacância. Beleza? Não há vacância. Tá? Só pensa que existe aqui uma possibilidade, a chapa continuar pós-diplomação, e a chapa é representada por quem? Presidente e vice. Se o presidente é um problema, o vice assume como? Ó, ele já sobe um degrauzinho aqui. Wellington, deu para entender, meu querido? Se não, fala aí que a gente volta com prazer. Ah, sim, Gabriel, nós vamos entrar nisso aí já já. Mas isso, ó, que você está me falando é posse para frente, posse para frente, posse para frente, tá bom? Nós vamos entrar nisso já já. Beleza? E rapidinho. Ah, não, Gabriel, não, deixa daqui a pouco eu melhoro o que você falou algo com PF, eu vou melhorar já já. A vice-presidência de o cargo de vice, ó, se o presidente morreu, o futuro presidente morreu e assume direto vice, o cargo de vice, ele fica em vacância? Não, olha que loucura, não. O cargo de vice não fica em vacância, porque vai entrar a matéria do Cabo de Avelha daqui a pouco, porque tem ordem sucessória. Né, a gente tem ordem sucessória. Então, o cargo de vice, gente, ele nunca vai ter um buraco, necessariamente. Vocês vão ver já já. E, em regra, ele nunca fica vazio. Tem que ter alguém, em tese, sentando a bunda na cadeira. E sentando a bunda na cadeira. Mas já vou chegar, Wellington, segundo um pouquinho que eu chego aí, tá bom? Vamos lá, gente. Nós vamos entrar agora para finalizar a vacância e entrar na ordem sucessória, que é a segunda parte do nosso conteúdo. De novo, vacância, só toma cuidado. Vacância é quando não tem ninguém na cadeira. Antes do pleito eleitoral, existe vacância? Só se o Temer morrer. Deu para entender? Se o Temer morrer, tá? Nesse exemplo. Ou ele renunciar. Ai, não quero. Daquele jeito dele falar assim. Não quero. Filosofia. Não quero. Né? Porque não, vacância, a cadeira tem que estar vazia. Toma cuidado com isso. Após a posse, tomou posse. Tomei posse. Tomou posse. Sentou a bunda na cadeira, o cargo está preenchido. Houve provimento ao cargo no Conselho de Direito Administrativo. Vacância é o vazio, provimento é a ocupação. O cargo, a posse gera provimento, né? Você toma posse no cargo, o cargo foi provido. Provimento quer dizer que você tomou posse do cargo, você está ocupando o cargo. Presta atenção no que eu vou falar. A Constituição, ela criou uma ordem sucessória para nós, ela tentou criar uma ordem sucessória lá no artigo 80. Lá no artigo 80, tá bom? Mas antes de a gente entrar nessa ordem sucessória, Wellington, a Constituição, a gente estava comentando da vacância, lá no artigo 81, falou o que pra gente? Presta atenção. Pode acontecer vacância na esfera federal?
pode. Se acontecer vacância, nós temos que debater, acho que foi a pergunta do Gabriel, se nós vamos ou não chamar eleições. Eu só quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Eu vou pegar a pergunta do Gabriel e vou elementar. O Gabriel falou o seguinte, quando acontece algo com o PR, até os 2 primeiros anos não convoca novas eleições? Para aí. Não. Ó, vai parecer um absurdo o que eu estou falando, né? Não convoca. Vou repetir. O que o Gabriel escreveu, para vocês tomarem cuidado, que é pegadinha boba. Quando acontece algo com o PR, que é o presidente, chamado James chegou, até os 2 primeiros anos, não convoca novas eleições? Não. Sabe por que não, Gabriel? Porque pela sua pergunta, vou tomar cuidado, vocês entenderem. Pela sua pergunta, se acontecer algo com o presidente, eu chamo o vice. Deu pra entender? Eu chamo o vice. Não tem vacância do cargo. Eu não tenho por que chamar eleições para ficar mais fácil. Quando pode ter eleições? Quando que eu posso falar? Vai ter eleições antes do término do mandato. Antes do término do mandato vai ter eleições quando? Tanto faz, é direto, indireta, depois a gente vai ver isso. Quando eu sei que vai ter? Quando os 2 cargos ficam em vacância. Não é um cargo. Os 2 cargos, Gabriel, deu para entender? Então vamos lá. Se o cargo de presidente entrar em vacância, o vice assume. Vai ter alguma coisa de eleição antes do término do mandato? Não sei. O vice também renuncia. Aí vai ter. Então entendam que a vacância que autoriza uma nova eleição, tanto faz direto ou indireta, daqui a pouco a gente vê, essa nova eleição é autorizada quando o último cargo entra em vacância. O último cargo quem? Então é do vice? Não. Por exemplo, o vice morre. Fica só o presidente. Aí o presidente tem uma diarreia lá, se caga todo e morre. Aí gera vacância dos 2 cargos. Inverte. Você pode inverter. O presidente sofreu impeachment. Assume o vice. Aí o vice está tão cagado que sofre impeachment também. Vacância. Então a vacância para o cargo de presidente, vê se dá para entender assim. A presidência da República, eu acho que é mais fácil. A presidência da República não pode ficar vazia. E a presidência é ocupada por 2 cargos. Presidente e vice. Presidente e vice. Presidente e vice. Presidente e vice. Tá? Presidente e vice. Tá bom? Se o presidente e vice saem dali, aí que eu chamo a palavra vacância aparece grande pra gente. Tá bom? No caso, envolvendo a chapa, aí tem eleições. Você está perguntando, o presidente já assume, aí a chapa dele é invalidada, né? Você está me falando, mas a chapa dele é cassada, por exemplo. É isso, não é? Então, se você está falando que a chapa do presidente foi cassada, presidente e vice foi cassado, algo difícil acontecer, mas se acontecer isso, ele vai entrar, a resposta é a mesma. Os 2 cargos entram em vacância, a gente vai entrar na nossa teórica ordem sucessória, e aí sim eu teria pleito eleitoral. Gabriel e demais, eu vou ter uma nova eleição antes do término do mandato? Eu vou ter uma nova eleição antes do término do mandato? Eu vou ter uma eleição antes do término do mandato? Sempre que o cargo de presidente e vice, tem que ser os 2, não estiverem ocupados. Não estiverem ocupados, tá bom? Eles não podem estar ocupados. Eles não estão ocupados, Gabriel, por quê? Eu não sei, Gabriel. Eles tomaram os 2, tomaram impeachment. Vou pegar o que você falou. A chapa foi cassada pelo TSE. Os 2 renunciaram. Ou sei lá quem cometeu suicídio. O outro morreu. Aí o outro tem uma infecção urinária. Aí o outro se cagou. Os 2 não estão no cargo, tá? Então, para eu pensar em novas eleições antes, olha aqui, estou falando antes do término do mandato. Ó, se eu quiser ter uma eleição, antecipar uma eleição, ter uma eleição antes de 2022, os 2 cargos têm que estar vazios. Os 2 cargos têm que estar vazios. Beleza? Leonardo, segura um pouquinho que eu já comento o que o Leonardo falou. No caso de vacância, assume o presidente do Senado? Não, o presidente do Senado seria... Depende da posição do 3º ou 4º na linha sucessória. Nós já vamos falar dele, tá bom? Essa linha sucessória, essa ordem sucessória já entra nisso aí, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá onde? Sei lá, porque agora deu um branco. Puta que eu pariu. Lembrei. É que eu vi o Wellington, tumultuando com o Benedito, jogando papel um no outro ali. Aí eu ia chamar atenção, acabei tendo um branco aqui. Mas vamos voltar. A vacância. Então, a vacância é quando os 2 cargos estão vazios, certo? Os 2 vaziaram.
Não nos interessa os motivos. E não nos interessa. Ah, não, então tudo bem. Se eram os motivos, se era sobre a aula, tudo bem. Não, para aqui, para um pouquinho. Gente, ó, presta atenção. O segundo colocado, rapidinho, só para fechar isso aqui, o segundo colocado numa eleição só assume, a nossa regra até hoje no TC, ele só vai assumir se esse evento for cassado, alguma coisa, o cara morrer, seja o que for, antes da diplomação. Se diplomar, a eleição acabou. 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 O segundo colocado chamado, não. Se diplomar, já era. Já era, tá bom? Mas cuidado com isso. Se, por exemplo, agora está tendo... E sem contar que, Josival, se o presidente assumiu, tomou posse, e foi todo mundo caçado, foi todo mundo pichado, foi todo mundo tudo, o presidente e o vice. E a eleição anterior? Ela já aconteceu, já era, está sacramentada, ela não volta mais, tá bom? Daqui para frente, nova realidade, tá? A vacância contém um buraco no cargo. Mas se após um novo presidente, o antigo ainda exerce o cargo, calma. Vacância é quando tem um buraco no cargo, sim. Mas até após um novo presidente, o antigo ainda exerce o cargo. Exerce, o Temer continuou no mandato dele até dia 31/12. Bolsonaro assumiu no dia 1º. Tá bom? Faltou alguma coisa que eu pulei aqui de pergunta? Mandaram? Acho que não, deixa eu ver. Ah, tá, Benedito. Benedito perguntou quando a presidente da Câmara Federal assume. Segura um pouquinho, Benedito. Já vou entrar na outra acessória. Vamos lá. Então, vamos pôr... Ih, caralho. Professor, sobre a autorização do presidente para se ausentar mais de 15 dias, se ele não faz, perde o cargo, quem assume é o vice? Eita. Vamos lá, Micaela. Quem estiver no cargo, no Brasil, vou te fazer um parênteses rápido isso aí, o Brasil, ele tem um conceito, sei lá, arcaico, nunca visto na vida, que o presidente, se ele for se ausentar do país por prazo superior a 15 dias, ele tem que pedir autorização para o Congresso. Na realidade, a gente chama de autorização, né? A Constituição fala, mas na realidade é um aviso, né? Se ele não o faz, o presidente vai perder o cargo? Não. Não, ele não vai perder o cargo. Ele poderá perder o cargo, ele poderá ser responsabilizado, E se ele acontecer isso com ele, quem estava no cargo, quem fez isso, que pode sofrer. Por exemplo, a resposta hoje está correta. Se por acaso ele for responsabilizado ao ponto de perder o cargo, acho extremamente difícil, quem assume é o vice. Hoje, eu não vou falar que é uma letra morta na Constituição, mas assim, é um assunto que deveria ter uma emenda constitucional. Você vê o presidente americano, em qualquer lugar do mundo, hoje, qualquer lugar do mundo vocês assumem. Qualquer lugar do mundo, onde eu estou dando aula, onde vocês estão? Todo mundo dá, cada um está no canto aqui e a aula vai normal, né? Isso é uma coisa arcaica da Constituição, tá? Mas ele poderá, não é que ele vai. Ele poderá, tá bom? Poderá acontecer. O presidente está viajando, dá um pau no avião, o avião para não sei aonde, não consegue decolar. E aí? Ele vai mandar um comunicado avisando o Congresso. Então, essa autorização, na realidade, ela é mais um aviso, do que propriamente dita uma autorização. Autorização tem que ter. Eu vou ver se eu te autorizo. Então, toma cuidado com isso, tá bom? Vamos voltar lá. Gente, então, eu quero que vocês entendam agora onde eu quero chegar. Houve vacância. Estou na vacância, olha que loucura, a gente não sai da vacância. Teve vacância do cargo. Os dois cargos, teve vacância. Teve os dois cargos, teve vacância. Se os dois cargos tiveram vacância, nós vamos ter que dividir o nosso raciocínio. Por quê? Aí eu acho que era uma pergunta, eu não lembro agora, minha cabeça tá ruim. Eu acho do Benedito, antes de jogar papel no Wellington ali durante a aula, acho que foi essa. Se tiver vacância os dois cargos, presidente e vice, se tiver vacância os dois cargos, nos primeiros 2 anos, acho que essa era a pergunta, se tiver vacância do presidente da República e do vice, nos 2 primeiros aninhos da posse, conta da posse para frente, nos 2 primeiros anos, ano cheio, tá? Nos 2 primeiros anos, vão ser convocadas eleições, ó, a palavra diretas, eleições diretas, num prazo de até 90 dias. Vou repetir, se a vacância dos 2 cargos, tem que ser os 2. Se acontecer uma coisa com o Bolsonaro, o Mourão assume, acabou. Não tem nada que eu estou falando. Nada que eu estou falando vai acontecer. Só vai acontecer... não, segura um pouquinho, Micaela, eu completo para você. Se acontecer alguma coisa nos 2 primeiros anos, se acontecer uma coisa nos 2 primeiros anos, o que vai acontecer? Dos 2 cargos.
vão ser convocadas novas eleições diretas. Vão ser convocadas novas eleições diretas num prazo de 90 dias. Deu 90 dias, tem que convocar as eleições, beleza? Então eu vou ter novas eleições quase que emergenciais no prazo de 90 dias. No prazo de 90 dias. Beleza? Respira. Vê se tem duro que eu falei. Micaela, é uma eleição como outra qualquer. Vai ter chapa, vai ter tudo. A diferença é que ela vai ser, ó, correndo. 90 dias. Beleza? 90 dias. Deixa eu só continuar, só para continuar, tem que responder duas dúvidas. A primeira, ainda da Micaela, só para completar. Essa eleição direta, vocês entenderam esses 90 dias aqui, né? Esses 90 dias que acontece. Então, essa bucha aqui no meio do caminho, Micaela, deu essa problemática aqui, o que vai acontecer? Essa nova eleição, essa pessoa vai assumir o cargo, uma nova chapa inteira, presidente e vice. Ela vai assumir o cargo ela vai assumir o mandato para qual tempo? Pensa assim, para você não errar. Se der merda no presidente do vice e convocar a nova eleição, ó, vou falar de novo, o conceito jurídico é esse. Se der merda, se achar que o professor foi indelicado com a palavra, posso falar, se der bosta, com os dois cargos, essas eleições que podem ser convocadas, tanto faz se é 2 anos, depois de 2 anos, não interessa, é mandato tampão. Põe na cabeça, o mandato é tampão, que eu acho que vai para o da Micaela, o mandato é tampão. A pessoa só vai concluir, quem foi eleito, a chapa só vai concluir o mandato. A função é concluir o mandato que se iniciou. Porque senão, para pensar, olha para a zona que fica, o cara que entrar, ele tiver que ficar mais 4 anos, não vai mais coincidir com a de governador, de senador, de deputado, aí vira uma zona. Então é um mandato tampão, tá? É literalmente um mandato tampão. É só para fechar aquele pedaço. É fechar aquele pedaço, tá? Ah, falta 3 anos. Essa pessoa que vai estar no cargo vai ocupar por 3 anos. Tá bom? Ah, falta 2 dias. Vamos viajar. 2 dias. Vai ocupar o mandato por 2 dias. Acabou. 2 dias. Tá bom? Então, beleza? Então, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. 90 dias, eu não tenho. Ah, o Guilherme. Os estados e municípios têm a mesma regra? Tem, cada um tem a sua parte específica, mas, salvo engano, todo mundo adotou a mesma cronologia e o mesmo lapso temporal, tá? Então, assim, é muito raro uma regra eleitoral, ela não ser espelhada numa lei orgânica ou numa Constituição estadual. É muito raro, porque se eu colocasse, lógico que loucura, olha, o prazo para convocar novas eleições é 120 dias. Na minha visão, já é inconstitucional, porque já está afrontando a Constituição. Então, em regra, Guilherme, dá um Ctrl+C, Ctrl+V que você não erra. Fechou? Então, vamos lá, gente. De novo, Guilherme, Constituição estadual e lei orgânica não pode inovar. A gente já aprenderam isso, elas não podem inovar. Elas têm que seguir estritamente o que está na Constituição. Né? Então, tanto se vocês tiverem interesse ou não, for ver uma hora, sei lá, tá em casa, sei lá, tá no banheiro, vê a Constituição do Estado de São Paulo, vocês vão ver que é praticamente uma transcrição, obviamente com essas características, é uma transcrição da Constituição Federal, né? É praticamente uma cópia da Constituição Federal. A parte tributária é igual, beleza? Tranquilo? Eu não entendi o que é competência privativa da União, me manda a pergunta aí. Vou continuar. Tá, e que agora, o que pode acontecer, queridos? Não, no Brasil, a convocação de eleição, o direito eleitoral, a norma eleitoral, ela é de competência privativa da União. Só que as definições de transcrição constitucional e lei orgânica é de cada ente. Só que tome cuidado, a eleição no Brasil é de competência do TSE, a convocação, o pleito, a organização é do TSE. As definições de regras gerais, não de regras específicas, olha o cuidado, regras gerais é do Código Eleitoral, que é competência privativa da União, né? Tá bom? Então, só separa sempre tomar cuidado. Tanto assim, a eleição, você pode ver, a eleição mudou a data, vai mudar, quem muda? O TSE. Normas específicas o TSE pode trabalhar. Ocorrendo vacância. Já vou entrar, Benedito. Eu já concluo que eu vou ler que é a sua pergunta. Gente, agora vamos lá. Segunda parte da nossa aulinha. Qual que é a segunda parte?
segunda parte não, nem sei se eu estou na primeira parte ainda. Houve vacância do cargo de presidente e vice, agora sim, Benedito. Houve o cargo de vacância nos 2 últimos mandatos, nos 2 últimos anos do mandato, Manda as contas do você que quiser. Nos 2 últimos anos do mandato, os 2 últimos. Se acontecer nos 2 últimos, tem eleição? Tem, lógico que tem. Vai ter eleição? Vai. Acabou. Sempre tem eleição. Só que a Constituição Federal entendeu por bem que nos 2 últimos anos do mandato a eleição é indireta. Ninguém aqui vai votar em ninguém. Os congressistas, os parlamentares que vão eleger. A eleição será feita em âmbito do Congresso Nacional. Vai ser feito em âmbito do Congresso Nacional. Então, é uma eleição indireta. De novo, nos 2 primeiros anos, se houver vacância dos 2 cargos, lembra que não é um cargo só. Se houver vacância dos 2 cargos, nos 2 primeiros anos, eleição direta, 90 dias. Se houver nos 2 últimos anos, eleição indireta. Beleza? Eleição indireta. E essa eleição indireta, presta atenção, ela vai ser no prazo de 30 dias da desocupação da vacância do último cargo. 30 dias. Beleza? No prazo de 30 dias. Uma vai falar pra gente de 90 dias, eleição direta. O outro vai ser 30 dias. E essa eleição acontece no Congresso Nacional. Benedito, a dos 2 últimos anos não tem participação. Micaela, o prazo é corrido? Vamos lá. Olha a Constituição, ela falou 30 dias corridos. Se ela quisesse falar se útil alguma coisa, ela ia especificar. Então é sempre 30 dias corridos, tá? Wellington, a indireta para ganhar velocidade, pleito, certo? É porque, assim, uma eleição, querendo ou não, ela é sempre um desgaste e ela atrasa o trabalho, atrasa a economia, etc. Nos 2 últimos anos, o legislador constituinte entendeu o quê? Falta muito tempo para uma nova eleição. Porque olha que loucura. Eu faço uma eleição, já para pensar comigo, Wellington, quando faltam 6 meses para acabar o mandato, eu vou eleger alguém só para ocupar o cargo, para tampar isso aqui, e daqui a 6 meses vou ter outra de novo. Então, gera um desgaste na visão do legislador, e na minha visão também, do legislador constituinte, na visão dele, na época, que não ia ser tão necessário. Beleza? Beleza, gente? Até aqui, vê se alguém tem dúvida, que eu preciso continuar. Opa, a indireta nos últimos 30 dias pelo Congresso. Aí, Rosana. 2 primeiros anos, eleição direta, 90 dias. Direta, chama vocês para assinar. Os últimos 2 anos, prazo de 30 dias, no prazo de 30 dias tem que acontecer, e aí indireta por quê? Pelo Congresso. Se eu falei Congresso, não é Câmara dos Deputados, não é Senado Federal, é juntar todo mundo no mesmo balacobaco e fazer eleição. É Congresso, tá bom? É o Congresso. Beleza? Não é, volta na Câmara, volta no Senado. E isso acontece quando eu estou em discussão de processo legislativo. Eu estou em processo legislativo. Tá? Você entrou em processo legislativo, artigo 61 da Constituição, discute na Câmara, a fase complementar, fase deliberativa no Senado. Não. Junta os dois, uma salada só. Aí nosso estimado James pergunta, indireta, quem pode ser candidato? James, eu vou falar até na direta. Você pode, qualquer um pode. É discussão política, né? Mas a regra do Brasil não mudou ainda, então a pessoa tem que estar vinculada a um partido político e apresentar uma chapa, porque você não vai se eleger para presidente só, você vai eleger um presidente e um vice, tá? Então vai pegar os dois, tá? Então, qualquer pessoa, digo, está até errado de falar qualquer pessoa, qualquer cidadão vinculado a um partido político. Lembra de pessoa, é diferente de cidadão para o conceito constitucional. Pessoa, somos todos nós. Cidadão, igual eu falar para minha filha mais velha, formado em direito, é o adulto que vota.
Aí não erra mais. Fechou? Tranquilos? Posso fechar esse negócio de vacância para a gente ir para a ordem sucessória? Tá beleza? Se não tiver beleza, professor, volta o negócio aí, não tá legal, tal tipo ficou cocô, que a gente volta com prazer. Papo sério, papo sério. Beleza, Ayrton? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. De novo, me interrompa, pode perguntar. Não quer, Benedito? Isso, perfeito, Benedito, perfeito, perfeito, perfeito. Nós vamos entrar agora em qual assunto, em qual aspecto. Tá, deixa eu colocar aqui já. Edson Roberto. Não sei em algum lugar, Edson Roberto. Hein? O Insta tá aqui também. Esqueça, porque a aula gravada vai depois pro YouTube, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então depois eu esqueço de passar. Nós vamos falar agora, tomam cuidado, que são detalhes pequenos, bobos, vocês não confundirem, tá bom? Nós vamos falar agora, quiser anotar o tópico, ordem sucessória. Ninguém falou de ordem sucessória até agora. Ordem sucessória. Tá, eu acho que eu vou até rabiscar aqui, que pode ser que fique mais fácil. Ordem sucessória, tá? Frente, vice, eu vou escrever aqui, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Minha luzinha baixei, né? Ordem sucessória, tá? E antes de tudo, vocês entendem o que é ordem sucessória? Ordem sucessória é quem vai ocupar o cargo de presidente. Quem é que vai ocupar o cargo de presidente? A ordem sucessória ela é composta por 4 pessoas. Vocês vão entender. Deixa eu ver se eu tenho uma outra cor de caneta aqui. Não vou achar. Definitiva. Vai ficar uma zona o meu desenho? Quem já me conhece, meu aluno já sabe. Mas vai dar para vocês entenderem. Vou levantar. Olha aqui. Mais ou menos assim. Eu falo tudo que está aqui, eu vou falando para vocês, tá bom? Porque eu só quero chamar atenção para 2 coisas. A ordem sucessória, ela não começa no presidente. Porque o presidente é a cabeça do negócio. Então ele não pode. Tá dando para ver aí, gente? Tá, né? Ele não pode ser. Ele é a cabeça. Então a ordem sucessória é sobre ele. Então não começa nele. Então começa no vice e vai descendo. Eu só quero chamar atenção para 2 coisas importantes. 2 coisas importantíssimas. Qual é? Foca no negócio aqui. Tá vendo aqui presidente, vice? Aqui tá escrito definitivo. Aqui tá escrito definitivo, né? Vou sentar, pronto, tô velho, não dou conta, né? Aqui tá escrito definitivo. Por que aqui tá escrito definitivo? Vou parar um pouquinho, ó. Presidente e vice tá definitivo. A única pessoa, o único cargo que pode ocupar... Olha aqui, o cargo que pode virar presidente, mas num formato definitivo, gente, é o vice. Como assim? Se o vice, presta atenção, ocupar o cargo de presidente, por N motivos, ele pode estar ocupando uma característica temporária, né? Ele pode estar ocupando uma característica temporária, ele pode estar ocupando o cargo uma característica definitiva, por quê? Temporária. O presidente está internado, o presidente está viajando, né? O presidente sai como chefe de Estado, o vice fica como chefe de governo, né? O Brasil vai dividir isso na hora. Você vai para os Estados Unidos, o chefe de Estado e o chefe de governo caminham juntos, né? Aqui no Brasil tem essa divisão quando sai. Tá bom? Então vamos lá. Onde eu quero chegar? O vice, ele é o único cargo que pode assumir temporariamente o cargo de presidente. Já deu exemplo, o presidente está internado, o presidente está viajando, o presidente pede uma licença de 10 dias. Preciso parar um pouquinho, 10 dias, tá bom? E o vice assume. Só que o vice também pode assumir uma característica definitiva. Como assim definitiva? Se acontecer uma coisa com o PR, não tem novas eleições. Lembra disso, a pegadinha. Tem papo da vacância que a gente falou agora há pouco. O vice vai assumir, ou vai ter novas eleições? Não, porque o vice assume, porque o vice ele pode ocupar o cargo de forma definitiva. Temporária e definitiva. Tá bom? Ele pode ser, o vice torna-se presidente de forma temporária e definitiva. Então, numa primeira ordem sucessória, o vice ele pode ser caracterizado pela ocupação do cargo de forma temporária e definitiva. Definitiva por quê? Se acontecer uma coisa com o PF, ele assume. Fechou? Pega uma coisa definitiva, um evento morte, por exemplo.
Só que eu tenho outras ordens sucessórias para seguir aqui, que a Paula acho que escreveu. A ordem sucessórias, que eu tenho outros presidentes, que é o presidente, nessa mesma sequência, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. Então tem o presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF, beleza? Mas presta atenção, já vamos falar deles, presta atenção. Estão vendo aqui? Presta atenção. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? O que eu quero chamar a atenção? Todos esses três aqui, eles assumem de forma precária. Isso é importantíssimo. Importantíssimo como? Se acontecer alguma coisa com o presidente da República e com o vice, vamos ver. Sei lá, vai ficar pensando o que vai acontecer. Quando o macarrão dá uma diarreia, os dois morrem. Né? Eles se afogam em merda, os dois morrem. Morreu. O que vai acontecer? Os dois morreram. Quem assume? Olha, quem assume? Primeira regra, o presidente da Câmara vai assumir. Só que ele vai assumir como? Primeira resposta. Ele vai assumir como e quanto tempo? Olha a resposta. Ué, o que falava que a gente aprendeu agora? Se for nos primeiros 2 anos de mandato, esse presidente da Câmara assume o cargo de presidente por 90 dias. Mas ele é obrigado a convocar a eleição. Por quê? O cargo dele é precário, ele não assume de forma definitiva. Ele nunca vai absorver o cargo para si. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, que a ordem é essa, presidente da Câmara, Senado e presidente do STF. Nenhum deles consegue absorver o cargo, nenhum deles vai conseguir absorver o cargo de forma definitiva. É sempre uma ocupação temporária. É sempre uma ocupação temporária. Temporária. Nunca... Porra, a pergunta do Leonardo. Se for nos 2 últimos anos do mandato e o cara falece, o presidente e o vice, acontece isso quando falta... Ah, tá, entendi a pergunta, tá, já entendi outra coisa. Se for nos últimos 2 anos, o que acontece? O presidente da Câmara, ele vai assumir o presidente da Câmara vai assumir por 30 dias, ele fica precariamente por 30 dias e convoca as eleições indiretas no Congresso Nacional. Aí ele convoca eleições indiretas no Congresso Nacional. Tá? Aí ele vai convocar eleições diretas no Congresso Nacional. Beleza, gente? Beleza? Volto. Tá? Então, estamos quase acabando. Até acho que coloquei tempo a mais de aula. Olha aqui. Presta atenção. Eu só quero chamar atenção para isso aqui. Parece que não. Fica aqui, ó. Sorrindo. Aqui, ó. Matheus, já respondo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Esse aqui assume. Esse aqui assume de forma precária ou definitiva. Só quem tem legitimidade para ocupar o cargo de presidente de forma definitiva é uma pessoa. É o vice. Esses outros 3, eles vão ocupando de forma precária. Por exemplo, o presidente viajou e o vice também viajou. Quem assume? O presidente da Câmara. O presidente da Câmara, eu vou ter que ir lá na Bolívia. O outro assume. Isso aqui não pode. Já aconteceu algumas vezes de a gente chegar até a ordem sucessória do STF. Especialmente no governo Temer, porque o Temer não tinha mais o vice. O cargo de vice no governo Temer entrou em vacância. Por quê? O Temer virou presidente, o cargo de vice ficou em vacância. Esse cargo tem que ser eleito junto, pela chapa. Então ele ficou em vacância. Então, constantemente, esse aqui viajava, esse aqui estava fora, esse aqui estava muito ocupado, cuidando da vida, esse aqui estava ocupado mais ainda, e chamava-se o presidente do STF para assumir o Brasil. O chefe de governo. Beleza? O que acontece? Vamos lá, Matheus. Matheus, o que acontece se ele não convocar... Eu não consigo nem imaginar se não consegue. Se ele não consegue, se ele não faz, alguma medida judicial tem que ser interposta. Na minha visão, a omissão dele... Quer ver uma viagem? A omissão dele via liminar é mardim por omissão. Porque ele deve fazer, ele não o faz. Adim por omissão. É um exemplo de ação judicial. Meio mundo poderia entrar com mandado de segurança reforçando. Não precisa ser só controle concentrado, mas eu não consigo nem visualizar uma história dessa. Aí é golpe do golpe, né? Professor, nesse caso, ele deixa de ser presidente da Câmara? Vamos lá, Guilherme, boa pergunta. Não, ele mantém os 2 cargos, tá? Ele fica double, ele fica tipo se achando. Olha, eu posso fazer tudo, tá bom? Ele absorve os 2 cargos, tá bom? Eu tenho mais uma coisinha para falar,
aí eu já fecho, mas fecho, digo assim, do conteúdo. A gente fica tirando as dúvidas. James, grande James, existe lei que obriga o PR precário temporário a convocar novas eleições? Como cairia na OAB? O Código Eleitoral, ele é praticamente ineficaz para nós, porque quem vai falar, meu, você tem que convocar novas eleições, cara, é o artigo 81 da CF. Ele é gritante, ele obriga, é o artigo 81. 81, ele fala assim, tem que convocar em tal período. Então, muito cuidado. Ah, e se ele não convocar? Cara, no mínimo, você está cometendo crime, é inconstitucional, medidas judiciais vão ser tomadas. A gente tem instituições para controlar, você tem a Procuradoria-Geral da República, assim por diante. Tá bom? Deu para entender a pergunta, James? Se existe lei obrigando, a resposta é a Constituição. Só a resposta é a Constituição, tá, James? É o artigo 81. Leonardo, uma pergunta. O presidente é chefe de Estado e chefe de governo? E o vice é só... É isso, vamos lá. O presidente é chefe de Estado e chefe de governo. O vice, olha que loucura. Ele é vice de chefe de Estado e vice de chefe de governo. Ele é vice dos dois. Porque se acontecer alguma coisa, ele assume os dois, né? Mas o... Cadê? Deixa eu subir aqui, só vamos perder a pergunta de quem foi. Leonardo, só que o vice, ele pode assumir temporariamente, precariamente, a função parcial. Como parcial? Se o Bolsonaro sair, o Bolsonaro continua como um chefe de Estado. E o Mourão assume como chefe de governo. Tá? Bom dia, professor. Eu li uma notícia e fiquei na dúvida. O presidente de outro país pode intervir na competência do presidente do Brasil? Como assim? Um presidente de outro país pode... Está perguntando se o presidente de outro país pode dar ordem interna aqui, é isso? Você pode... Ih, caramba, vocês sumiram na minha tela. Cadê vocês? Aqui. Se o presidente de outro país pode, é isso, Andrés? Não sei se é isso que você perguntou, mas pode intervir na competência? Não. Presidente do país? Não. Artigo 1º, inciso 1 da Constituição. Soberania. Jamais. O que pode acontecer, tome cuidados, é quando o Brasil é signatário de vários tratados internacionais de característica econômica e de direitos humanos. Pós-Segunda Guerra Mundial, a soberania foi relativizada, né? A gente relativizou. O país não pode, que é signatário de tratados da ONU, etc., ele não pode ficar tomando medidas como ele quiser, sem fazer uma zona qualquer. Ele pode sofrer fiscalização de outros, mas é uma fiscalização de natureza econômica. Ah, você não vai cumprir o tratado internacional, você não vai cumprir o que eu estou falando? Sanção. Mas intervir na competência, não, jamais, jamais. Intervir na competência, jamais, jamais. Mano, isso aí já estamos trilhando a inconstitucionalidade. Isso, perfeito. Você pega o Pacto São José da Costa Rica, que o Brasil foi obrigado a fazer a Lei Maria da Penha. Né? Então, assim, são características, são sanções econômicas, tá? Não pode, jamais, jamais. Soberania, que isso, gente? Soberania é o ponto-chave, só que a soberania não é só para a gente fechar isso rapidinho, soberania é a proteção do Estado? Soberania total? Não. Soberania pós-Segunda Guerra foi relativizada. Um dos conceitos, para quem não sabe, no julgamento de Nuremberg, sem pensar em conceito religioso, por favor, e de massacre, que não tem como discutir se aconteceu ou não, pelo amor de Deus. O que eu quero chegar no conceito jurídico do julgamento de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg, a primeira tese de defesa era soberania. Eu estava aplicando a minha legislação. Se você analisar o conceito jurídico, cadê o erro dos caras? Segundo, eu estava obedecendo a lei. Olha as respostas. Eu cumpri o princípio da legalidade. Olha as respostas. Aí o mundo todo, a loucura, aquela coisa absurda que aconteceu, olhou para aquilo e falou: pera lá, gente, pera lá. Tá na hora da gente refletir sobre essa parada de soberania. Porque se um país é soberano, ele pode massacrar o seu povo à vontade? Acho que não. Aí que criou a ONU, nasceu esses órgãos fiscalizatórios em volta. Os países signatários, eles relativizaram um pouco a sua soberania em pró de uma fiscalização em favor dos direitos humanos. Tá bom? Não sei se ajudou essa viagem aí que eu dei para você. Deixa eu ver aqui se faltou alguém. Da Andresa, acho que eu respondi. A Paula transcreveu o artigo. Isso é artigo, obrigado, Paulo. Deixa eu ver se faltou alguém. Meu pior... Não, Guilherme, se você analisar o argumento jurídico, o técnico estava certo, mas não vai vencer nunca. Né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Se você assistiu o Julgamento de Nuremberg, o documentário
que é só os vídeos que aconteceu. É muito bom, teve troca de procurador-geral, na troca do procurador-geral, que como intensificou as coisas, tem gente que cometeu suicídio, mas é um negócio interessante para você ver do ponto de vista jurídico. Se você for para a parte histórica, pô, é bacana, é lógico, mas fazer uma análise constitucional, jurídica, você vê o que é tribunal de exceção, esse tipo de coisa, são conceitos bem interessantes que tem lá. Mas o mundo, a parte internacional de proteção de direitos humanos, parte jurídica, partiu desse julgamento. Vamos ver aqui, deixa eu ver se faltou alguém. Faltou alguém que eu não comentei aqui? Acho que eu respondi. James, eu respondi a sua, respondi. Leonardo, uma pergunta. O presidente é chefe de Estado? Já respondi. Deixa eu ver se faltou alguma aqui. Pera lá, gente. Já vou acabar. Eu sei que tá cedo, mas todo mundo já descansa a cabeça. Que horas são aí vocês? É 10 horas aí. Tá. Vamos lá, só para fechar. Eu só quero que vocês tomem cuidado. Mais uma coisa importante que caiu não. O STF decidiu, tem... Poxa, vamos ver, gente. Uns 4 anos. Uns 4, 5 anos. Isso nunca caiu em exame de ordem ainda, né? Não caiu até hoje em exame de ordem. Pode cair agora? Não sei, eu tô achando que tudo pode. Eu tô numa fase que eu acho que tudo pode. Acho que tudo pode, né? Eu ainda vou chutar para vocês. Impeachment cai na primeira ou na segunda fase, não sei. Mas numa das duas fases vai cair alguma pergunta sobre isso. Duvido que não. A história está acontecendo demais, né? Para quem for estudar tributário, preste um compulsório. Puta que eu pariu, eu duvido que não vai cair esse negócio, porque a gente entrou numa situação que permite um empréstimo compulsório no 148.1 da CF, né? Pensando nesse negócio de exame de ordem, direito constitucional, intervenção estadual, desculpa, intervenção federal, dá uma lida depois, Estado de defesa, Estado de sítio, mamão com açúcar para cá. Eu, o exame de ordem, tinha colocado. Eu estou desde o ano passado com essas coisas pairando o ar. Será que cabe ou não cabe? Eu acho que pode cair. Bom, vamos lá, só porque eu quero fechar um assunto com vocês, que eu estava falando, tem uns 4, 5 anos, estou tentando lembrar, minha cabeça está uma merda de tempo, mas vamos lá. Eu acho que isso, 4, 5 anos, o STF entrou numa discussão política, mas até com uma resposta não foi das melhores, Aconteceu o quê? Qual que foi a resposta do STF, pra vocês entenderem? Para ser presidente da República, o presidente da República, ele não pode ter sido... O cargo de presidente da República não suporta condenação, né? Então, quem quer ser presidente da República? Eu quero ser presidente da República. Eu posso ter sido condenado criminalmente, posso ter alguma condenação. Eu estou falando condenação simples, não estou entrando muito no mérito, condenação penal, tá? Pode ser sido condenado, e vou melhorar. Um presidente da República, ele pode ser... Um presidente da República, ele pode ser réu, né? Um presidente da República, ele pode ser réu, um presidente da República? A resposta, acho que todo mundo sabe. Não, o presidente da República ele não pode ser réu, acho que vocês já aprenderam isso, né? O presidente da República é um cargo limpo, tá? É um cargo literalmente limpo. Então, quando alguém vai ocupar um cargo de presidente da República, esse cargo ele deve ser, a pessoa deve estar literalmente limpa em relação a ele, tá? O presidente não pode ser réu, condenado, ele nem poderia estar participando do pleito eleitoral. Mas não pode ser réu. Onde eu quero chegar nisso aí? Tá bom, aí ficou essa história legal. Então, ele não pode ser réu, tá tudo bem. Não pode ser réu. Então, essa história pacificou, foi muito tranquilo. Mas o que aconteceu, gente? Gerou uma problemática da linha sucessória. Acho que vocês sabem, que a maioria de quem está na linha sucessória, os presidentes de Câmara, Senado, a maioria responde processo penal aí, né? A maioria responde processo penal, né? Tá bom. Se a maioria responde processo penal, trabalhou-se qual conceito? E são réus, né? Obviamente. Então, quem está na linha sucessória pode assumir, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados. Ele é réu num processo. Ele pode assumir o cargo de presidente da República, mesmo que seja precariamente, ele pode. Olha a dor de cabeça. O STF pacificou. Eu não gostei da decisão. Eu achei que foi mal feita, mas ele falou o seguinte, olha, a ordem sucessória também deve estar limpa. Só quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar. A ordem sucessória também deve estar limpa.
tá bom? Deve estar limpa. Você limpa como? O presidente da Câmara, se ele for réu no processo, ele não pode assumir o cargo de vice, de ordem sucessória, ele não pode. Nem esse, nem este. Vai funcionar como? Presta atenção. Qual que é a minha ordem sucessória? Qual é a sequência? Câmara, Senado, STF. É a ordem, né? Se o presidente da Câmara for réu em processo, o que vai acontecer? Presidente, vice. Ah, é réu? Eu pulo ele, eu vou pular ele é pulado, eu vou pro próximo. Eu perco uma linha sucessória porque aquela pessoa está ocupando o cargo. Quem está ocupando o cargo de presidente da Câmara é réu em processo. Não existe, para ser presidente de Câmara e Senado, não existe a qualificadora de o cara ter sido réu ou não, ou estar respondendo a algum processo. Não existe. Mas para o cargo de presidente existe. Mesmo que ele for assumir temporariamente, o STF entendeu, não pode estar na frente, não pode ocupar o cargo, mesmo que seja transitoriamente, aquelas pessoas que respondem processos criminais. Deu para entender? Sibeli, tem alguém depois do presidente. Sibeli, se a gente chegar depois do presidente do STF e eu precisar de mais alguém, meu, evasão alienígena, aí morreu todo mundo. Aí tá no Independence Day o segundo filme, que é uma bosta o segundo. Uma bosta. Vai no primeiro, porque aí fodeu, né? Mas não, aqui é o teto máximo. Tá? Você pode até viajar, quer ver, Sibeli, quer ver eu viajar? Vamos viajar? Chegou aqui, o presidente do STF morreu. Não tem mais ninguém? Não, ainda tem, eu vou viajar. O vice do STF vira presidente, então tem outra pessoa ocupando o cargo. Deu para entender? Eu acho que a teoria é meio fantástica, porque parece que na prática é bem difícil. Ah, o quê? De não ter mais ninguém depois do STF? É isso? Então vamos lá, gente. A ordem sucessória acompanha a ordem... Sim, sim. A ordem sucessória acompanha os requisitos para ser presidente, mesmo que temporariamente, tá? Mesmo que temporariamente. Aonde eu quero chegar para vocês tomarem cuidado. O presidente da República ele não pode ser réu. Ele não pode ser réu. Em processo... Não precisa apertar botão de erguer mão, não. É só me perguntar aí, tá, James? Ele não pode ser réu. A ordem sucessória também não pode. O STF entendeu o quê? De novo, toma cuidado, isso aqui é uma coisa boa para perguntar. Se qualquer um na linha sucessória é réu em processo criminal, essa pessoa não perde o cargo de presidente, não perde o cargo de Senado, não vai perder, mas não poderá assumir como presidente, Não sei se vocês vão lembrar, o Renan Calheiros, ele recebeu uma notificação porque ele assumiu o cargo de presidente. Ele assumiu o cargo de presidente temporariamente porque estava no cargo de... Ele estava como presidente do Senado Federal e ele, eventualmente, ele ia assumir o cargo como presidente da República, como forma precária. Foi aí que nasceu essa discussão, acho que foi em 2016, que entrou na equação e falou o quê? Não, ele não pode assumir. Aí o STF pacificou, falando o quê? Ele continua sendo presidente do Senado, mas na linha sucessória ele não vai poder assumir. Nós vamos perder essa linha sucessória enquanto ele estiver ocupando o cargo, porque ele é réu em processo criminal. Então, quem é réu em processo criminal não pode. Professor. Fala, James. Beleza? Então só tirando uma dúvida. Então, se porventura cair alguma coisa na OAB nesse sentido, dessa linha sucessória, caberia a um dos ministros do STF assumir. Se o presidente do STF tiver essa condenação, um dos ministros irá assumir. Seria isso? Não, um dos ministros não. Não, um dos ministros não. Se chegar aqui, olha, não. Gente, vamos lá. Se chegar ao ponto que um ministro do STF está condenado, é réu, cara, eu não sei nem te dar a resposta, porque eu tô em apocalipse, tô falando sério. O que pode acontecer se ele virar réu, a saída jurídica é ele se afastar do cargo de presidente, ele tem que se afastar do presidente, por vice virar presidente do STF. Aí tudo bem. Deu para entender? Porque qualquer outro ministro do STF poderia assumir. Não, o ministro do STF não assume. Quem assume é o presidente do STF. Mas, de novo, sem chegar a um ponto, passar isso aqui, eu tô falando sério. Você tá, não sei, você tá na continuação do Matrix, vai ter Matrix 4, hein? Show de bola, hein? Vai continuar no Matrix, você tá num negócio maluco. Aí já surtou lá em cima. Ah, Leonardo, eu nem vou entrar no mérito, assim.
ministro da STF nem pode ter processo? Pode, né? Mas não deixa, né? Então é muita coisa, né? Envolvida aí. Gente, vê se tu me entendeu do conteúdo que eu queria passar para vocês. Eu fechei, mas vamos aproveitar para tirar dúvidas. Se tiver qualquer dúvida também de outra coisa, eu respondo. Eu respondo para vocês, tá? Mas, James, só volta aqui o negócio. James. Não é, da mesma forma, James, olha aqui, ó. Não é qualquer presidente, não é qualquer deputado que vai assumir, não é qualquer senador, não é qualquer ministro. Tem que ser o comandante de cada órgão jurisdicional. Jurisdicional é isso aqui, né? O presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. Tá bom? Não, tranquilo. Professor, Fala, James. Que nesse caso aí realmente eu fiquei em dúvida, porque se chegar a esse ponto, que realmente é uma viagem chegar a esse ponto, qual que seria a solução jurídica? Eu não estava conseguindo encontrar uma solução jurídica para isso, entendeu? Entendi. Foi a única opção, foi um dos ministros virarem presidente e como que isso iria acontecer. Realmente era essa a minha dúvida. Como que isso aconteceria, se é que existe essa possibilidade? Eu não consigo vislumbrar, não consigo ver. Não. Se acontecer, como eu te falei, a solução jurídica é o presidente do STF se afastar do cargo por vice virar presidente e ele poder entrar na linha sucessória. A única solução, a única forma que eu consigo ver de acontecer. Outra forma, não tem como. Não tem como. Não chega. E muitas vezes você pode estar entrando no imbróglio para ganhar prazo para poder convocar as eleições o quanto antes. Né? Porque você vai entrar naqueles 90 dias ou 30 dias, se for no último período. Fechou? Beleza?